Na boa, eu tenho saudade da época que ter um cérebro era um requisito mínimo para ser um ser humano. Porque eu vi um vídeo sobre detetives do Prédio Azul, só que os originais, a Tom, a Millie e o Capim. Sem dúvida os melhores. Mas ok, vamos falar disso depois. Chegou uns caras lá nos comentários falando que os melhores eram a segunda geração, o Pipo, a Sol e o Bento. Ok, cada um defende a sua geração. Eu sou da primeira geração, defendo a primeira. Vocês são da segunda, defende a segunda. Mas aí eu vi inteligências falando que o DPA original é o DPA da segunda geração. E cara, vamos lá. Eu sei que eles são uns 4 ou 6 anos mais novos que eu. Mas pelo amor de Deus, uma coisa é ser mais novo, a outra coisa é não saber o que significa a palavra original. Se fosse os caras da terceira geração, eu até entendo. Os caras têm 8 anos, mano. Os caras devem estar comendo terra agora. E mesmo assim, tô começando a achar que os caras da terceira geração são mais inteligentes que os caras da segunda, mano. Que aconteceu? Os caras da segunda geração têm entre 16 e 13 anos. Mano, a punheta acabou com a mente de você? Só pode. Ai, mas a segunda geração tem os filmes. Eu só vi o primeiro e porque falaram que os originais iam aparecer. Eu gosto da segunda geração, mas eu só vi porque falaram que os originais iam aparecer. E outra, ter um filme não significa que você é melhor que o outro. Sabe que tem um filme? Jack o Estripador. Sabe que não tem um filme? Ronaldinho Gaúcho. Seguindo essa lógica, o Jack é bem melhor que o Ronaldinho. Se bem que na criminalidade o Jack realmente supera o Ronaldinho, né? Matou um tanto de mulher e não foi preso. Agora o Ronaldinho foi preso no passaporte. Como eu disse anteriormente, defende a sua geração. Quem é de uma certa geração, defende a própria geração. Se os caras começarem a falar que um desenho atual é melhor que Sanjay Craig, eu vou defender Sanjay Craig. E olha que eu odeio Sanjay Craig. Mas uma coisa é tentar defender usando argumentos. É difícil encontrar um argumento quando se defende Sanjay Craig, mas eu ia tentar. A outra coisa é você tentar argumentar que alguma coisa é melhor tendo 2 neurônios na mente e 2 neurônios necrosados. Tá bom, eu devia procurar outra palavra, né? A segunda geração não vai entender. Neurônios destruídos, é melhor, assim vocês entendem. Os caras não sabem o que significa a palavra original, né? Vou ter que ser bem simples nas minhas palavras. Mas vamos fazer uma comparaçãozinha pra ficar legal. Vamos comparar a Millie e a Sol. Eu comecei com essas duas porque já quero acabar com o mais fácil. Mano, não tem como comparar a Millie e a Sol. A Millie é literalmente a personagem mais desenvolvida de DPA. Esse posto fica entre ela e o Severino, assim como o posto de personagem que mais se ferrava, porque, pelo amor de Deus, na primeira geração, quando alguém se ferrava, ou era a Mila ou era o Severino, e quando não era nenhum dos dois, era todo mundo. Aí o tempo passou, a Mila saiu, virou bruxa, e o Severino tá lá se ferrando até hoje. Eu tenho duas certezas, da morte e que o Severino vai se ferrar. E agora vamos falar do detetive da capa verde, né? Na primeira geração temos o Tom e na segunda geração temos o Pipo. O Tom é o nerd do grupo, que terminava tudo que ele falava com íssimo. Eu não vou pegar um exemplo das palavras dele, porque minha dicção vai pra casa do caralho. E o Pipo, que terminava todas as palavras dele com sotaque italiano e falando mamma mia. E por mais que os dois usam a mesma capa, o estilo deles é totalmente diferente, porque o Tom é o nerd do grupo, como eu falei anteriormente, e o Pipo, o estilo dele é mais próximo do Capim, é mais pelos instintos e quando a pista envolve comida, aí o caso é todo dele. Mas a gente tá falando de detetives do Prédio Azul e não de Masterchef, então ponto para o Tom. E quem não gostou dessa minha decisão, por favor, mamma mia. E por último, o detetive da capa amarela, Capim e o Bento. Mano, na moral, o Bento é meu favorito da segunda geração, eu gosto muito dele. E eu deixei por último por causa disso, porque o Bento é meu favorito da segunda geração e o Capim é meu personagem favorito da série inteira. E ele era meu favorito por causa da minha identificação com ele, porque o Capim é muito pelos instintos, era negro, adorava futebol. Mano, era basicamente eu naquela época, principalmente Black Power, também tinha Black Power na época. E novamente estilos diferentes, né? O Bento era o nerd da equipe, enquanto o Capim era o cara que ia mais pelos instintos. Inclusive, graças aos instintos dele, ele fez uma descoberta que até hoje os caras devem a ele por causa disso. Que foi a descoberta do quadro da Vó Berta, porque até então todo mundo achava que era só um quadro normal, né? Mas é claro, o Bento também fez muita coisa, muita invenção, ajudou em muitos momentos, como eu falei, é o melhor da geração dele. Mas pra mim o Capim é o melhor de todo o DPA, então acabou a conversa. Lembrando, é minha opinião, eu sou fã da primeira geração, eu assisti a primeira geração. Então é obviamente que eu vou ser muito mais pro lado da primeira geração. Por mais que a segunda seja muito boa, tenha muita coisa legal, eu sou muito mais fã da primeira geração. E agora vamos pro último quesito, que é os vilões, cara. A segunda geração tem mais vilões, mas com todo respeito, o medo que a Zezé causava na primeira geração não tá escrito, mano. Ela não precisava nem aparecer, mano. Era só aparecer um objeto com a marca da Zezé, eu já me trancava. Eram uns 20 Ave Marias e 40 Pai Nosso. E olha que eu não sabia nem rezar, não entendia nada de oração. Eu lendo a Bíblia não entendi uma palavra do que tava escrito. Parece até alguém da segunda geração lendo o dicionário.